todos com a paz do Senhor nessa tarde. Agradecer a Deus por mais uma gravação, por mais uma semana de vida junto com vocês e que todos estejam bem. Nesta semana, vamos aqui, Deus trabalhou junto ao meu coração e citando um tema para mim que eu vinha pedindo em oração, que fica em Daniel 10, capítulo 6, 10, em que ele comandava toda uma estrutura naquela época. Daniel era um homem fiel a Deus, era um homem que sabia o que estava fazendo, era um homem escolhido, juntamente quando veio aprisionado, quando houve a invasão, que foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele era um homem que era fiel a Deus, fiel a todas as situações possíveis em que ele poderia atuar naquela época, né? Então, eu quero deixar com vocês o versículo 10, em que diz assim, Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, Daniel era aquele homem que tinha muita fé. Assim mesmo é nossas vidas, irmão. Não deveremos perder a nossa fé por nenhum motivo. Às vezes estamos naquela em que a gente acha que você vai resolver, que você vai próprio resolver as situações adversas da sua vida. Então, eu creio tão somente que Deus, quando Ele entra em cena, Ele já preparou todo um cenário para nossas vidas, né? Ele vem preparando sempre todo um cenário. Então, quando a gente diz orar, eu sei que já deverá ser uma rotina para cada um de nós a oração. Independente de ser 3 vezes ao dia, independente do tempo, independente de qualquer coisa, se apegue à oração, não é? Eu sei que não está fácil para ninguém. As nossas vidas estão entrelaçadas por muitas potestades e principados. A gente sabe disso já e a gente tem que se cuidar para que a gente alcance todos esses objetivos, né? Quando Deus fala que a gente vai se preparando, vai tentando se aproximar cada vez mais de Deus, criando intimidade. Então a Babilônia mudou de governo, mas Daniel era guiado pelo céu. Houve vários reis naquela época, Nabucodonosor, Belsazar, Ciro, Dario. Enfim, com Dario foi quando houve todo esse apetrecho aí, em que ele queria colocar um edito para que quem orasse seria punido. Mas Daniel não se incomodou, porque Daniel, quem passa tempo com Deus, Deus passa tempo com você. Então lembre-se disso, cada vez mais que você se apegar à palavra de Deus no povo, se colocar a orar 3 vezes por dia ou uma vez por dia, você vai determinar. Porque eu acho que a oração, ela vai tornando você mais íntimo de Deus e você vai cada vez mais se santificando, porque você vai encontrando um caminho a seguir. Você vai tendo discernimento na sua vida, não é? Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa caminhada, onde você está, como você está e com quem você vai estar. Não é? Então ele fez toda uma situação em que jogou naquela época. Aí quando Daniel foi pego orando, alguém foi lá ao rei e falou que Daniel estava orando e que naqueles dias ninguém poderia orar. Aí entregaram a Daniel ao rei Dario. E Dario já tinha determinado ser dito. Naquela época não poderia desmanchar nenhum edito quando era citada em uma cidade daquela época. Então eu creio que somente que ele, mas ele não se incomodava, porque ele era um homem contrito com Deus. Seja também, irmão, seja também fiel a Deus, seja uma pessoa que
Nada de ninguém, nada para fidelidade. Seja fiel a Deus. Deus é maior, Deus é mais poderoso que os intentos maliciosos e a inveja dos homens. Não se deixe levar pelo homem, e sim pela palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então, quando ele jogou Daniel à cova dos leões, eu quero ver agora esse grande Deus de Daniel, se vai livrar Daniel da boca dos leões. Aí colocou lá Daniel lá foi jogado lá, acharam que Daniel ia realmente devorar Daniel, e aí o que aconteceu? Quando amanheceu o dia, foram procurar Daniel, e Daniel estava lá, inteiríssimo. Mesmo assim, é a nossa vida. Quando você tem fé em Deus, não tem tempo para que você alcance as coisas boas da vida. Você tem que ter paciência e ser paciente, como Daniel foi nesta noite. Eu creio que ele não ficou mais aflito, porque ele estava ali, acobertado pelo espiritual, que tanto ele procura. Daniel era um homem diferenciado, porque era um homem que foi colocado à parte. Deus deu mais poder do que aos outros, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele falou que ele ia ter mais discernimento e mais espiritualidade, porque era um homem realmente reto, um homem da sociedade. Sejamos também, sejamos também, ter muita fé, muita integridade, são compensados pelo Senhor, né? Pois Daniel não apenas sobreviveu à cova dos leões, mas também continuou a prosperar cada vez mais, irmão. Queremos ver todos os irmãos prosperando. Não se deixe levar por momentos de fraqueza das suas vidas. A nossa sociedade, ela é traçada por situações adversas. Às vezes a gente pensa até em parar. Parar, eu quero dizer assim, parar no que você faz. Você não vai poder parar, porque você não vai parar de sobreviver. Nós aqui estamos sobrevivendo, não é verdade? Creio que a gente está levando a vida conforme manda o Senhor, mas você tem que cada vez mais se preparar. Necessitamos ter uma vida correta, visando a essência de tudo que fazemos, de tudo que contemplamos. Se os inimigos de Daniel tivessem encontrado alguma falha na sua conduta, teriam mais facilidade para destruí-lo. Então, quando o inimigo vê você orando, vê você ajoelhado, vê você contemplando a Deus, ele vai dizer assim, que assim seja feita a vontade de Deus na vida desta pessoa, que ela é contrita com Deus. Creio tão somente que você também é contrito com Deus, que você vai em busca de melhorias, vai em busca de coisas melhores na sua vida. Faça como Daniel, sejamos nessa vida de hoje como Daniel, uma vida reta, uma vida importante. É bom mantermos a fidelidade aos princípios espirituais e éticos, mesmo quando somos postos à prova. Em muitos momentos a gente é colocado posto à prova. Creio que as nossas vidas é cheia de grandes desafios, né? E a gente tem que ser capaz de superar todos os desafios. Não desespere, irmão. Eu sei que não está fácil. As nossas vidas devem ser sempre constante e voluntária a Deus. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, chova o que chover, mas você seja contemplado pelo Senhor, não é? E você seja realmente aquele homem que tenha aqui confiando cada vez mais no Senhor, mesmo situações mais adversas da sua vida, contemple ao Senhor. Não desanime, não se desespere, pois Ele está contigo em todos os momentos da tua vida. Querido, tão somente que a gente, às vezes, fica assim, será que Ele está comigo? Que me acontecem tantas coisas, né? A gente fica até naquela, mas eu creio tão somente que você, Deus, livramento, Deus te dá. Eu tenho algumas mensagens que a gente pode tirar de toda essa lição de Daniel, não é isso? Que a gente pode dizer que a Babilônia não estava em Daniel. Mudou o governo, mas não estava em Daniel, né? Os leões gostam de carne,
mas Daniel está no Espírito de Santo. Então, quando você está no Espírito Santo, não tem quem te tire do sério, irmão. Tente cada vez mais se aprofundar, ter grandes intimidades com Deus, mais glorioso a Deus passar com você na cova, é você estar na cova, não é da cova, é na cova, você ter toda uma amplitude do que você passou na sua vida e você receber como lição de que você foi, pela misericórdia de Deus, você está aí contemplando, se alegrando cada vez mais, não é? Então você não pode deixar levar. Ore de janela aberta. Vida com Deus não nega Daniel. Orava todo dia, 3 vezes ao dia. Não mesmo quando você achar que está tudo perdido. O inimigo quer anular a oração. Eu vejo assim, que o inimigo quer anular a oração. Então não deixe, gente, não deixe, porque uma vida de oração, eu escolhi o leão para me representar, o leão da tribo de Judá. E você escolheu o quê para contemplar a tua vida? Não é verdade? Eu escolhi o leão. Você vai sair leso de qualquer situação quando você anda acompanhado com o leão da tribo de Judá, certo? Este ambiente na cova dos leões, Deus nos dá livramento às vezes. Somos encontrados na cova dos leões, mas quando tirar mais, na cova dos leões, forças querem tirar a nossa fé. Então, às vezes, muitas vezes a gente não tem aquele grande livramento, mas ele está com você em todos os momentos de tua vida, porque eu sei que ele vai te livrar de alguma maneira, para você abrir sua mente, para você ter grandes discernimentos, para que você siga em frente, não olhe para os lados nem para trás. Caminhe, vá seguindo. Eu vou seguindo a caminhada atrás de Jesus, porque você está com um grande amigo te acompanhando. Creia tão somente que ele vai te dar muito mais livramento e você seja um grande vitorioso. Vitorioso não porque você vai alcançar grandes vitórias, mas as grandes vitórias que você acha que você está alcançando a cada minuto, até o ar que você respira, até as ofensas que você receba, leve como contemplação, para que você evolua como ser humano, como uma pessoa digna na sociedade. Faça como Daniel, contemple o Senhor, tenha intimidade com o Senhor e Ele vai te dar um grande galardão. Querido, tão somente você vai alcançar tudo isso e muito mais. Assim eu quero agradecer nesta tarde, em nome de Jesus. Glórias a Deus.